Em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, a Bíblia narra o encontro de Jesus com um jovem rico. E esse jovem, ele chega perto de Jesus, ele vai se ajoelhando numa atitude de humilhação aos pés de Jesus. Ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vira para ele e fala: você deve seguir a lei de Moisés, né? E esse jovem rico, ele já tem uma resposta praticamente pronta. Ele chega para Jesus e fala: olha, eu já venho fazendo isso durante toda a minha vida, tomo todos os cuidados para seguir a lei à risca. E Jesus fala: então tá, então vai para tua casa, vende os seus bens e entrega aos pobres. E esse jovem rico, ele fica abatido, ele fica triste, porque ele percebe que ele não é capaz de fazer isso. E ele vai para casa. E aí Jesus, nessa história, ele não queria falar pra gente que a salvação, que a vida eterna viria através de vendermos os nossos bens e entregarmos aos pobres, mas ele queria mostrar que o nosso coração não deveria ter apego a nada nessa terra, a nenhum bem material ou a nenhuma outra pessoa, a não ser Jesus, que ele deveria ser o primeiro, que toda vez que a gente tivesse um desafio entre Cristo e qualquer outra coisa na nossa vida, a gente deveria abrir mão de tudo para entregar nossa vida a Jesus, que o nosso coração deveria estar inteiramente entregue a Jesus, né? Mas esse, na verdade, não é o ponto desse devocional. O ponto devocional é que o que me chamou a atenção foi a diferença entre como esse homem ele chegou perto de Jesus e como esse homem ele foi embora da presença de Jesus. Ele chegou na presença de Jesus, ele foi se ajoelhando, ele foi se humilhando e ele chegou da forma correta. É assim que a gente tem que chegar diante de Deus quando a gente vai orar, quando a gente vai falar com Ele, quando a gente vai ter aquele momento com o Senhor. Mas ele saiu de uma forma muito errada, porque a presença de Deus, ela nos constrange. E ela tem que nos trazer mudança de caráter, ela tem que nos trazer mudança de vida. Quando a gente sai da presença de Jesus, a gente tem que sair também numa atitude de humilhação, numa atitude de total entrega a Deus. E esse menino, esse homem, ele saiu de uma atitude orgulhosa. A presença, ele não se dobrou, ele não se rendeu aos pés de Jesus de coração. Ele fez isso apenas de corpo. Ele foi lá, ele se ajoelhou aos pés de Jesus, mas o coração dele não estava rendido a Jesus. Quando Jesus propôs esse desafio para ele, ele não aceitou a mudança, ele não aceitou com humildade aquela obediência que Jesus tinha feito. E na nossa vida, quantas vezes a gente se ajoelha diante de Jesus, a gente vai ter o nosso tempo devocional, a gente entra na presença dele, a gente entra numa atitude de humilhação, Deus propõe algo no nosso coração, alguma mudança no nosso caráter, na nossa personalidade, algo que a gente precisa melhorar e algo que a gente precisa fazer, alguém que a gente precisa perdoar, alguma mágoa que a gente precisa deixar no passado, algo que a gente precisa deixar para trás, alguma decisão que a gente precisa tomar. E a gente sai numa decisão de desobediência. Deus, olha isso aqui, Senhor, não encosta nessa área da minha vida não. Essa área aqui, deixa do jeito que tá, essa área eu que decido, entendeu? Então, o que Deus veio falar comigo a partir dessa história do jovem rico é que a gente precisa sair da presença dele numa atitude de humilhação, numa atitude de obediência àquilo que ele nos propôs, e não só entrar assim, que a nossa saída da presença de Jesus, ela venha a ser uma saída de obediência, uma atitude de total rendição aos pés dele. Que isso possa abençoar a sua vida. Amém.